Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso encontro rezando ao Pai das misericórdias. Como é bom nós podermos adentrar sua casa e você adentrar o nosso santuário e fazermos assim comunhão e rezarmos juntos, meditarmos juntos e colocar nas mãos de Deus a nossa vida com toda a confiança e com toda a certeza do nosso coração, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós, né? Nos assentar na fé, nos dar mais confiança em Deus, mais esperança, né? Saber o que estamos rezando, para que estamos rezando, para quem estamos rezando e como estamos rezando. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento de graça, que é a oração ao Pai das Misericórdias. E nós estamos meditando na catequese do Papa Francisco a respeito do Pai Nosso, porque esse ano é o ano da oração pessoal e comunitária. E o Papa fez uma catequese em 2019 sobre o Pai Nosso. E nós estamos já no finalzinho do Pai Nosso, livrai-nos do mal, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o Papa está nos conduzindo. E o trecho de hoje nós pegamos de Romanos, capítulo 8, versículos de 15 a 17. Onde quer que estiveres, invoque o Pai. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Nos escritos de São Paulo, não encontramos o texto do Pai Nosso, mas a sua presença emerge naquela síntese maravilhosa na qual a invocação do cristão se condensa numa só palavra: Abba. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Já não és escravos, mas filhos e filhas. E se és filhos, então também herdeiro por Deus. O que Paulo, na sua carta, está a nos dizer dentro desta oração do Pai Nosso? O Espírito de Deus, né? O Paulo diz que a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba. O Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja primitiva, que Jesus prometeu aos apóstolos e a todos aqueles que o seguirem, é a graça nova da salvação na vida do crente, na vida da pessoa. Então ele já não é mais aquela criatura antiga, já é uma nova criação de pecador, de escravo do pecado, agora livre para Deus. E portanto nós nos tornamos em Cristo admitidos à filiação divina. Então, co-herdeiros junto com Jesus. Jesus, o homem feito carne, nos leva para junto do Pai e nos torna também participantes da sua vida, da sua ressurreição, e assim nós somos inseridos na vida divina, somos co-herdeiros de Cristo, né? Cristo é o herdeiro, o Filho, né? E nós, no Filho, somos herdeiros de todas as graças que Ele veio trazer para nós. Por isso, chamar a Deus de Pai, quer dizer, essa expressão de Pai, essa liberdade nossa de irmos ao encontro dEle, é o próprio Jesus quem em nós reza. O Espírito do Pai vai orar em vós e vai dizer, Abba, Pai, já não és mais escravo, mas filho. Gente, é uma diferença muito grande. Talvez nós sabemos da escravidão, das pessoas que foram escravas, todos os tipos de pessoas nesse mundo foram escravas, não foram só os negros e nem os índios, e nem aqueles povos ou aqueles outros povos, né?
aonde tem ser humano, provavelmente alguém fez alguém de escravo, né? Ou foi escravo de alguém. E mesmo que você seja uma pessoa livre, né? Não esteja algemada e amarrada, mas você pode ser escravo dos seus vícios, você pode ser escravo do seu egoísmo, você pode ser escravo de tantas outras coisas, de drogas e de ideias, né, não muito boas, não muito produtivas na sua vida. Então a escravidão de qual Paulo está falando não é das algemas, porque os escravos também receberam a palavra de Deus e foram libertos. E depois foram libertos de suas algemas também. Porque o homem, ele é um ser inteligente. E ele é capaz de produzir, quando ele escuta a Deus, o bem do outro e nunca privar o outro da sua liberdade. E nós temos essa liberdade, porque Cristo nos libertou. Qual foi a grande libertação que Cristo realizou em nós? A libertação do pecado. A libertação do domínio do mal em nós, que se enraizou em nossas vidas, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de fazer as coisas, no nosso modo de tratar os outros, de lidar com os outros, de lidar com as coisas. Então, essa libertação, ela envolve todo o nosso ser, toda a nossa pessoa. Tanto que um convertido a Deus, ele muda de mentalidade, ele muda de atitudes, ele muda de pensamentos, né? Ele continua sendo ele, mas agora com outro conteúdo, com outro entendimento das coisas. É isso que o Evangelho faz em nós. Se eu não deixar que a palavra de Deus mude a minha vida, eu vou ser sempre o mesmo. Então eu vou ser como um sino que bate e só escuta o barulho naquele momento, depois não faz mais barulho nenhum. O cristão verdadeiro, o cristão convertido é aquele que tem um modo de viver completamente diferente dos outros. E ser diferente dos outros não é ser inferior, não é ser ruim, mas simplesmente é ter um rumo, ter uma direção, ter uma condução, ter uma vida. E Jesus veio nos dar vida, e uma vida abundante, a vida de filhos de Deus, de quem sabe quem é Deus, escuta Ele, obedece a Ele e tem uma relação com Ele de filho para pai. Não de um pai que subjuga, não de um pai que oprime, não de um pai... Sabe, gente, o diabo, ele vai pondo esses conceitos, introjetando, de tal forma que as pessoas vão perdendo essa prática de chamar o pai de pai, a mãe de mãe, ou do meu papai, a minha mamãe, sabe? Então perderam essa liga, justamente por falta de entendimento do que é ser filho de Deus, ser filha de Deus. Por isso, não tenha receio nenhum de chamar o seu pai de pai, sua mãe de mãe, porque eles também são filhos de Deus e exercem no mundo, né, esse papel, esse modo de ser, esse jeito de ser. E Deus os criou para serem felizes, não para serem infelizes. Infeliz é aquele que não escuta Deus, infeliz é aquele que não o reconhece como tal. Infeliz é aquele que não dá ouvidos aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Esse é infeliz, mas é feliz quem a Deus escuta. E eu convido você também a se abandonar nas mãos do Pai, como filho, como filha, cheio do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para você. Ele que dá o entendimento, Ele que dá a força, Ele que faz com que a gente reze o Pai Nosso com todo o nosso coração. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias, entregando a Ele nossas vidas. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação,
ouvi-nos. Desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.